Conosco. Queridos, nós estamos aí no primeiro mês do ano, né? É tempo novo, é um tempo novo, é tempo de recomeçar. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo, há uma ocasião certa. Eclesiastes 3:1, para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir. Há um tempo para tudo, queridos. E este é o tempo de recomeçar. Geralmente as empresas fazem um balanço, né, no final de ano. As empresas fazem um balanço para ver quanto gastou, quanto lucrou, aquilo que precisa melhorar para que as portas não fechem no próximo ano. Então, é feito um balanço aí nas empresas. Nós não somos empresas, né? Mas nós podemos fazer um balanço espiritual na nossa vida. E esse é o tempo de nós fazermos um balanço espiritual. Vamos fazer um balanço espiritual. Estamos iniciando o ano. Nós estamos no primeiro mês do ano. Vamos aproveitar esse tempo que Deus nos dá para fazermos um balanço. É tempo, queridos, de nós tomarmos algumas atitudes que farão diferença no ano que se inicia. Vamos prestar bem atenção nessas atitudes que vão fazer diferença nesse ano que se inicia. Uma atitude é arrependimento, é arrepender, é tempo de arrependimento. O arrependimento é a chave para um novo começo. Em Mateus 3:2, aí João Batista, né, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, meus queridos, chega de nós ficarmos justificando os nossos erros, né? É tempo de arrependimento. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Fale para Ele de que você se arrepende, desse tempo que passou, do que você se arrepende. É importante nós verbalizarmos, nós falarmos para o Senhor aquela área que nós nos arrependemos, de que você e eu nos arrependemos. Quem sabe seria arrependimento porque li pouquíssimo a Bíblia. Quem sabe você leu pouquíssimo a Bíblia no ano que se passou. Quem sabe não falamos de Jesus. Quem sabe não falei de Jesus. Quem sabe não semeei no reino de Deus. Ou não fui dizimista fiel em 2020. Orei muito pouco. Fale para Deus do que você se arrepende. Se foi por ter orado pouco, Senhor, eu me arrependo porque eu orei pouco. Eu orei muito pouco nesse ano que passou. Eu me arrependo porque eu continuo com alguns problemas no meu caráter, como a mentira, comprar além do que eu ganho, pedir emprestado e não devolver, a inveja, a irresponsabilidade. Eu me arrependo, Senhor, porque eu não fui líder no meu lar. O Senhor me incumbiu de liderar o meu lar e eu não liderei o meu lar, a minha casa. Eu não ouvi meus filhos, meu marido, minha esposa. Eu não disciplinei, eu não corrigi meus filhos. Eu estava cansada. Eu vi aquilo como normal. Eu fechei os olhos. Quem sabe você não orou com a sua esposa ou com o seu marido durante o ano, ou orou poucas vezes durante o ano, marido e mulher. Quem sabe você foi rebelde com seus pais, rebelde com
com seu marido, rebelde com seus líderes. Quem sabe você teve práticas de imoralidade. Então, são coisas que nós precisamos, gente, nos arrependermos. Do que nos arrependemos? Há muito do que nos arrependemos. Eu citei algumas coisas, mas você sabe aí no seu coração aquilo que você precisa se arrepender. Nós precisamos refletir, queridos, e analisar os nossos erros e nos arrependermos. Façamos então um balanço espiritual na nossa vida. Está em tempo, é início do ano, façamos esse balanço. 1 João 1,9 diz, queridos, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não diz talvez. Ele não diz talvez eu perdoe, não. Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra diz, né? Ele é fiel e justo para se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se reconhecermos, gente, que erramos, se arrependermos, se confessarmos, o Senhor fará uma grande obra na nossa vida. Amém, gente? Se confessarmos, o Senhor vai fazer, pela sua graça e misericórdia, uma grande obra na nossa vida, nesse novo ano que se inicia. Arrependimento, queridos, implica em 3 atitudes. A primeira atitude que eu gostaria de falar é sobre a mudança. Você tem disposição para mudar? Você tem disposição para mudar? Nem todos desejam mudar, né? Prefere continuar daquele jeito, nem todos. Mudança, ela requer um crescimento de dentro para fora. Se é um crescimento de dentro para fora, a gente vai mexer com as nossas estruturas, com a nossa estrutura. Mudança vai mexer com a nossa estrutura. Mudança requer exclusão da preguiça na nossa vida, porque ela não pode fazer parte, a preguiça, na vida de quem quer mudar. Mudança é um grande desafio e nós precisamos estar animados. Amém? Você está animado para mudanças? Grandes mudanças, grandes bênçãos que Deus tem preparado para você nesse ano? Amém? Olha, então vamos estar animados. Mudança requer sair da zona de conforto. É hora de agir, é hora de aprender, de buscar mais. É investir na nossa vida com Deus. Invista na sua vida com Deus, querido. Invista. Né? Nós temos aí o tempo a sós com Deus. É um grande investimento. Leitura da palavra de Deus. Que maravilha, né? A gente lê a palavra de Deus. Semana passada, a pastora Dani compartilhou aqui do que Deus, o pastor Mateus também falou, do que Deus tem falado com ela na leitura da Bíblia. Eu também tive esse propósito, comecei em dia 1º também a leitura da Bíblia toda, não que a gente, lendo, esse ano 2020 eu li livros da Bíblia, li a palavra, mas ler desde Gênesis, eu assumi esse propósito esse ano, eu fiz esse propósito, que maravilha, como Deus vai alimentando a nossa vida. Vamos investir na nossa vida, nas células, nos cultos, nas conferências, vamos estar investindo na nossa vida com Deus. Mudança requer investimento, requer, queridos, nós saímos mesmo da zona de conforto, requer também viver a nova vida em Cristo, a nova vida em Cristo. Chega de vivermos, né, o velho homem, ele sempre tenta se levantar. O nosso velho homem, ele sempre está tentando voltar, mas nós temos que falar para ele o quê? Não, eu não quero saber de você. Né? Então, não para as atitudes antigas, e sim para a nova vida em Cristo Jesus. Arrependimento também, queridos, além de mudança, implica em fazer escolhas. A vida é feita de escolhas, e o nosso amanhã dependerá das escolhas que nós fizermos hoje.
Eu escolhi casar um dia, gente, aos 20 anos, né, eu me casei. Eu escolhi casar, apesar de não ter, assim, um bom referencial de casamento, mas eu escolhi casar. E que escolha maravilhosa. Eu não estou dizendo que meu casamento foi maravilhoso, sem nenhum problema na vida. E tivemos cada vales. Eu poderia dizer vales da sombra da morte, né? Mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi uma escolha maravilhosa na minha vida. Eu e meu marido escolhemos ter 2 filhos. E foi tremendamente recompensador. Amém, né? Foi tremendamente recompensador. Eu fico orgulhosa, no bom sentido, de ver meus filhos servindo ao Senhor, né? Eles poderiam ter escolhido outra coisa, mas eles estão servindo ao Senhor. Felipe servindo ao Senhor, nos propósitos de Deus. Pastor aqui, Mateus, nos propósitos de Deus. E como eu fico orgulhosa, no bom sentido, gente, né? De vê-los seguindo o Senhor, amando Jesus. Essa é a maior alegria de um pai e uma mãe, é ver os filhos na presença de Deus. E nós devemos estar em oração, para que eles sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo. Não descuide, meu irmão, minha irmã que tem filhos, né? Não descuide disso. Ore sempre, cubra seus filhos de oração. Alegria também, queridos, é uma escolha, né? Neemias 8:10, a parte B, diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria é fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ah, queridos, é fruto do Espírito e nós devemos, né, andar com o Senhor, viver o fruto do Espírito na nossa vida. Essa alegria é independente das circunstâncias. Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa que não é cristã, e ela falou: Clauzir, quanto tempo tem que o seu esposo faleceu? Eu falei: vai fazer 6 anos em março. E eu encontro muito com essa pessoa, e ela falou assim: mas eu nunca te vi abatido, você está tão bem, né? Eu nunca te vi deprimida, angustiada, triste, você está sempre alegre, você está sempre bem. E eu pude testemunhar para aquela pessoa, queridos, na hora ela até chorou assim, porque eu creio que aquele testemunho foi do Espírito Santo, e eu falei para ela dessa alegria do Senhor, né, que é a nossa força, e essa alegria não depende das circunstâncias, por mais desastrosas que sejam as circunstâncias, mas essa alegria ela não sai de dentro de nós, daquele que tem a nova vida em Jesus, aquele que teve um encontro com Deus. A paz e a alegria do Senhor, ela permanece em nós, independentemente das circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi, acho que, a primeira música hoje que nós cantamos. Arrependimento também, queridos, implica em exercitar a mente, mantendo o pensamento nas coisas lá do alto. Colossenses 3:2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não nas coisas terrenas. Eu não sei o nome aqui, mas é o Um Shin Wan. Pensar nas coisas do alto traz renovação na nossa mente, ele diz, né? Traz renovação na nossa mente. Aqui está a importância de se renovar a mente em Cristo. Olha, Romanos, né, 12:1-2, lá diz: transformem-se pela renovação da sua mente,
para mudar, queridos, valores e conceitos na nossa vida, só é possível pela palavra. A palavra transforma a nossa mente. A palavra muda os nossos pensamentos. Ela nos transforma. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho aqui sobre a vida de Maria Madalena. A vida dela nos chama a atenção. Por quê? Todos esses fatores aí de arrependimento ocorreram na vida de Maria Madalena. Houve mudança, ela fez escolhas e ela exercitou a mente para pensar nas coisas lá do alto. Vamos ver Lucas 8, capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Ela também, e aí segue o texto falando de outras mulheres que estavam ali junto, mas Maria Madalena. Maria Madalena, queridos, uma prostituta cheia de demônios. Ela encontrou Jesus. E ela decidiu, ela resolveu mudar de vida, mudar de direção. Ela entrou para a nova vida com Jesus. Ela realmente arrependeu-se. Houve mudança de pensamento, de sentimento e de propósito na vida de Maria Madalena. Jesus veio para mudá-la de lugar. Antes de Jesus, Maria Madalena era ninguém. Era ninguém, né? Mas depois de Jesus, Jesus colocou ela num patamar diferente. Ela se torna alguém que pôde marcar história. Ela mudou seu foco. E se transformou em seguidora de Jesus. Fale aí para o seu irmão do lado. Vamos movimentar um pouquinho. Aí em casa também você pode falar, né? Para quem estiver do seu lado. Ou para você mesmo. Meu irmão, mude seu foco. Seja um verdadeiro seguidor de Jesus. Nele, ela encontrou, queridos, o preenchimento para aquele vazio. Nele, ela supriu as suas carências. Nele, ela supriu todas as suas carências, todas as suas necessidades. Ela encontrou nele, gente, tudo o que precisava. Maria Madalena encontrou em Jesus tudo o que ela precisava. Fale para o seu irmão aí do lado. Meu irmão, nele, você tem tudo o que precisa. Aleluia. Ela decidiu mudar de caminho e seguir Jesus de perto. Ela teve o privilégio, queridos, de ser a primeira a saber e ver que Jesus ressuscitara. Ela foi a primeira. Olha que privilégio. E ela recebeu o comando do Senhor Jesus para ir levar as boas novas. Ele fez dela uma missionária, né? Para levar as boas novas. Ele fez dela uma missionária das boas novas. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é um missionário, uma missionária das boas novas. Amém? Ela teve, queridos, disposição para mudar. Ela teve disposição. E ela vivia sob a opressão contínua de demônios. Talvez fosse por uma herança familiar. Talvez, querido, nós não conhecemos muito bem a história dela. Mas quem sabe, por causa de desprezo, abandono dos pais, abandono da família, ou um abuso na infância, ou um esposo que a maltratava, nós não sabemos. Mas, queridos, o passado não importa. O que importa realmente é a atitude que ela tomou a partir do encontro que ela teve com Jesus. É isso que importa. A atitude que ela tomou. Muitos seguem Jesus, gente,
mas com aquela bagagem toda, carregando, né, mágoas, ressentimentos, angústias, dores, traumas. Muitos seguem Jesus com toda essa bagagem. Bagagem que, quem sabe, colecionaram durante a vida, né? Ou quem sabe no ano de 2020, o ano passado. E vão colecionando isso, essas coisas, com o passar do tempo. E essas pessoas, às vezes, gente, até usam disfarces, usam máscaras. Máscara agora é necessária, né? Mas eu estou falando de outra máscara, tá? Essa máscara aí é meio complicado, né? Você fala oi, aí você sorri para a pessoa, você não sabe, né, se ela está sorrindo ou fazendo careta para você, né? Eu acho que ninguém faz, né? Os irmãos em Cristo, ninguém faz careta, estou brincando. Mas está aí a necessidade da máscara. Então, a gente tem que aprender a sorrir com os olhos agora. Sorrir, falar, comunicar com os olhos. Nós temos que aprender agora a comunicar com os olhos. Muitos já estão craques nisso, ainda bem. Mas, queridos, voltando aqui, essas pessoas que colecionam essas coisas, essa bagagem negativa, elas muitas vezes fogem, escondem, usam máscaras, disfarces. Então, fogem da célula, fogem da igreja, fogem da comunhão com os irmãos. Essa bagagem, queridos, ela atrapalha muito, ela impede o crescimento. Ela impede também, sabe de quê? De nós termos relacionamentos saudáveis. Essa bagagem aí, que atrapalha, ela impede de nós termos relacionamentos saudáveis. Meus irmãos, abandonem a bagagem negativa no ano de 2020. Amém? Abandone. Se você ainda não desligou, não abandonou aquilo na presença, no altar do Senhor, é um momento de recomeço. Abandone essa bagagem que você colecionou em 2020. Maria Madalena, gente, ela abandonou a bagagem do passado, da culpa, da amargura, das lembranças que a derrotavam. Ela não vivia mais uma vida dupla. Quantos vivem uma vida dupla, né? Lá no trabalho, ninguém sabe que a pessoa é cristã. Ela envolve em falar mal do chefe, ela envolve em fofocas, mas na igreja, né? Ela é cristã, ela é cristã na igreja, mas às vezes em casa é um cavalo, ou uma égua, é um cavalo. Ficou feio, né? Mas é um grosso, é uma grossa em casa. Então, queridos, ela fez uma decisão. A decisão é pessoal. Você também pode escolher, querido, viver uma vida abundante com Jesus ou viver carregando essa bagagem aí do passado. Você vai decidir. O que você quer para a sua vida? O que você quer para 2021 e daí para frente? Ficar carregando essa bagagem negativa ou viver a vida abundante de Jesus, desfrutando de paz, alegria, vitória, propósito? Não que não tenhamos problemas, porque Jesus não prometeu isso, mas Ele prometeu estar conosco, e Ele cumpre, Ele sempre está conosco em todos os momentos. Então, olha, tudo pode mudar hoje. Basta você fazer essa escolha e você crer na palavra do Senhor. Você crer na palavra viva. Creia no perdão que Ele te deu, Viva a vida abundante. Já pensou, gente, se Maria Madalena ficasse meditando lá no seu passado, ela jamais teria sido quem foi, e o nome dela poderia não estar na Bíblia, não estar aí na palavra de Deus. Outra atitude que fará diferença no ano que se inicia é renovar os relacionamentos. Primeiro é arrependimento, que implica em mudanças. E agora, outra atitude que vai fazer diferença nesse ano que está iniciando é renovar os relacionamentos. É tempo, queridos, de renovo nos relacionamentos.
É hora de renovo nos relacionamentos. É tempo, queridos, de agir com inteligência emocional e inteligência social. O livro de Provérbios, eu estava ouvindo esses dias uma palavra. O livro de Provérbios, ele nos ensina mais a relacionar com o próximo. Salmos já nos ensina mais a relacionar com Deus. E eu estava me lembrando que eu e o Clemente, quando nos casamos, a gente lia a Bíblia e orava quando nós éramos namorados, noivos, e foi mais fácil a gente manter isso no casamento. Por isso que sempre no curso de noivos a gente pega no pé falando isso com os jovens, né? Que é preciso criar o hábito desde o namoro, o noivado, para que no casamento a gente consiga ter esse momento de leitura da palavra e oração juntos. E isso foi graça e misericórdia de Deus, foi bênção na nossa vida, no nosso casamento. Mas no início do nosso casamento, queridos, nós resolvemos ler Provérbios. Me parece que era na linguagem de hoje. O Clemente pegou uma versão da linguagem de hoje. Nós começamos a ler Provérbios e como nos ajudou, gente, no nosso relacionamento, né? Nos ensinou a relacionarmos melhor um com o outro. O Espírito Santo vai agindo, porque aquele livro, ele nos ensina mais a relacionarmos uns com os outros, em todas as áreas. Leiam Provérbios, né? Leia com a sua esposa, com seus filhos. Faça esse propósito aí de ler Provérbios, de vocês lerem juntos, porque o Espírito Santo vai falar muito com você. E foi uma bênção na nossa vida, queridos. Conviver é uma arte. Nós somos pessoas diferentes. Como somos diferentes às vezes, né? Tem pessoas que eu fico assim, gente, como a gente é diferente. Mas então, conviver é uma arte. Jesus é o mestre da arte de relacionar. Ele é o nosso mestre. Olha, Jesus não apenas ensinou, mas ele viveu isso. Jesus, ele ensinou e viveu o amor, o serviço, o serviço, né? A compaixão, a amizade, a fidelidade. Gente, ele não só ensinou, mas ele viveu isso. O Senhor Jesus é o mestre da arte de relacionar. Então, vamos buscar nele, vamos aprender com ele, vamos aprender na palavra do Senhor e vamos aprender, porque ele é o mestre, ele é o nosso mestre. Ele nos ensina, nos ensinou, nos ensina na palavra. E muitas questões, queridos, na nossa identidade, elas atrapalham nossos relacionamentos, como, por exemplo, o perfeccionismo atrapalha nos relacionamentos, né? Os complexos de inferioridade e também de superioridade. Alguém disse, olha que sério, a nossa infância é o chão sobre o qual andaremos o resto da nossa vida. O que aconteceu lá na infância, o modo como nos relacionamos com os nossos pais, tudo isso vai influenciar nos nossos relacionamentos. Por isso, nós precisamos ser curados, libertos de muita coisa, né? Temos que nos arrepender, buscarmos ajuda e sermos libertos e curados. Porque o que aconteceu lá, gente, a nossa criação, a nossa infância, isso, né, o modo como nós nos relacionamos lá, isso vai influenciar muito nos nossos relacionamentos, inclusive no nosso casamento e nos relacionamentos em geral. Nós precisamos de cura. Então, queridos, para termos um renovo nos nossos relacionamentos, nós vamos ter que aprender a lidar melhor, sabe com o quê? Com os nossos temperamentos, né? Alguns têm um temperamento mais difícil, não é mesmo? Outros são mais fáceis, mas todos nós
todos nós temos o nosso temperamento, que foi influenciado aí também, né? Que nós trouxemos muita coisa que veio de influência lá da nossa vida familiar, do nosso modo como vivemos. Gálatas 5:25 diz assim. Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queridos, nós não mudamos ninguém. Toda esposa que tenta mudar o marido vai dar confusão. Todo marido que tenta mudar o esposo vai dar confusão. Se você tenta mudar seus amigos, mudar seus pais, nós podemos até influenciar, queridos, sim. Né? Mas querer mudar a pessoa, fazer ela ficar do jeitinho que eu gosto, que eu quero, que eu acho que é certo, só vai dar confusão. Mudar os filhos, sabe que o único capaz de mudar, queridos, é o Espírito Santo. É o único capaz de mudar as pessoas. Por isso nós temos que orar, né? Buscar o Senhor, pedir ao Senhor, porque é Ele que transforma o nosso marido, é Ele que transforma os nossos filhos, a nossa esposa, as pessoas. É o Espírito Santo. E para lidar melhor com o nosso temperamento, queridos, nós precisamos do Espírito Santo, de buscar nele, de orar, o único capaz de mudar uma pessoa, de mudar nosso temperamento. E a gente precisa reconhecer, Senhor, o meu temperamento é difícil, eu sou uma pessoa difícil, eu não aceito isso na minha vida, Senhor, eu quero mudar. Senhor Espírito Santo, muda a minha vida. Então, queridos, é Ele que transforma e que nos muda, e que muda temperamentos. Andar no Espírito, ou viver no Espírito, queridos, é andar pela fé e é andar pela cruz. É andar na dependência de Deus, tá? Andar pela cruz toca também nos relacionamentos, sabe por quê? Andar pela cruz é negar a si mesmo. É negar a nós mesmos, é negar a si mesmo. Isso que é andar pela cruz. Jesus morreu numa cruz e Ele viveu também uma vida de cruz. É renunciar à minha vontade, querido, e fazer a vontade de Deus. A minha vontade é esganar o outro lá, né? Mas não, eu vou renunciar à minha vontade e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, está aqui. Né? Eu vou agir como Jesus agiria. Então, eu vou renunciar à minha vontade, fazer a vontade de Deus. Em Lucas 14:27 diz assim, Jesus diz que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Né? Então, o homem que fala assim, nossa, essa mulher é uma cruz que eu carrego. Né? Ou a esposa que fala assim, meu marido é uma cruz que eu carrego. É a vontade de Deus, essa cruz. Né? É a vontade de Deus. A cruz é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, ela é agradável e ela é perfeita. O seu filho é uma cruz. Né? Aquele chefe é uma cruz. É a vontade de Deus. Isso aí é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Para que nossos temperamentos sejam controlados pelo Espírito Santo, queridos, nós precisamos renunciar à nossa vontade e fazer, então, a vontade de Deus. Quando o nosso temperamento negativo começa a se levantar, né, quando nós tomamos qualquer atitude aí para salvar o nosso eu, é sinal que nós descemos da cruz e nós estamos andando não pelo Espírito, mas pela carne. Nós estamos andando na carne. Então, quando nós descemos da cruz, os relacionamentos ficam maus. Né? Os relacionamentos ficam maus, porque nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser, não queremos abrir mão dos nossos direitos, de oportunidades. Então, para lidarmos melhor com os nossos temperamentos, queridos, para que ele seja... o nosso temperamento precisa ser controlado pelo Espírito Santo.
Eu tinha um livro, que chama Mulheres Controladas pelo Espírito Santo, mas tem temperamentos controlados pelo Espírito Santo, tem homem controlado pelo Espírito Santo, se não me engano, ainda esses livros, ainda tem esses livros, né? E se você tiver a oportunidade, leia, que ajuda muito. O Espírito Santo tem poder de transformar. Gente, para termos um renovo nos relacionamentos, nós precisamos também de ter disposição para pensar diferente. Nós deixarmos a síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela é o quê? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim e eu vou morrer assim. Não é assim? Nós precisamos pensar diferente, tá? Como diz o pastor Josué, ele diz assim, não nasci assim. Você não nasceu assim. Nós somos resultados de comportamentos que nós assistimos e aprendemos de forma errada. Aprendemos lá, né? Nós somos resultado desses comportamentos, às vezes, errados, que nós acompanhamos, vivenciamos. Mas eu vou ficar com esse comportamento? Não, eu vou ficar com os comportamentos bons que eu assisti e eu vou fazer o que é certo e não o que é errado. Nós precisamos tomar decisão, ter disposição de pensar diferente. Não, eu não vou, eu não vou ficar com esses comportamentos errados que eu vi, que eu aprendi. Eu vou ficar com os comportamentos bons que eu assisti. Eu vou fazer o que é certo. Vou ficar com as coisas boas dos meus pais. As ruins, eu vou colocar na presença de Deus para o Espírito Santo transformar. Mas eu vou ficar com as coisas boas. Nessas, eu vou me inspirar. Nessas coisas boas, eu vou me inspirar. Se inspire, queridos, naqueles, né, que perseveram na palavra. Tem alguns que dizem assim, aquele crente fez isso, que absurdo, né? Aquele pastor fez isso e isso de errado. Então, fulano fez isso e isso, e diz que é crente. Então, queridos, se inspirem naqueles que perseveram na palavra de Deus. Se inspire naqueles que amam a Jesus. Se inspire naqueles que lutam para ter uma vida íntegra com Deus. Aqueles que têm lutado para ter uma vida íntegra, uma vida na presença de Deus. Existem muitos assim, mas nós preferimos focar em alguns poucos, pela graça e misericórdia de Deus, alguns poucos que não estão fazendo o que é certo. E nós precisamos focar naqueles que têm se esforçado, que lutam, que levam a sério a Deus, o caminho de Deus. É nesses que nós precisamos nos inspirar. É nesses que nós precisamos colocar os nossos olhos e nos inspirar, tá? E não focar nesses que fizeram coisas erradas. Romanos 12, 1 e 2, que nós já falamos desse texto, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos pensar, queridos, a partir do que a Bíblia diz. Não do que eu acho, do que eu penso, ou do que disseram, mas a partir do que a Bíblia diz. Nós mudamos nossos pensamentos, nossa mente é através da palavra de Deus. Para termos também um renovo nos relacionamentos, queridos, nós precisamos ter empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. É misericórdia, é compaixão. Eu ouvi alguém dizer assim, é sair da cadeira de juiz e sentar na cadeira da misericórdia. Entenderam? Sair da cadeira de juiz e sentar na cadeira de misericórdia. É não ser precipitado em responder. Às vezes nós somos tão precipitados em responder, né? Então nós precisamos ter empatia. É hora de dizer isso? É o melhor lugar? É a melhor forma?
quais são as dores dessa pessoa, qual é a história de vida dessa pessoa, o que ela tem passado, o que está doendo nessa pessoa, por que ela está agindo assim, qual é a necessidade do outro. Então, ter empatia. Para termos também, queridos, um renovo nos relacionamentos, nós precisamos não levar tudo para o lado pessoal. Levar tudo para o lado pessoal, ou ter até mania de perseguição, significa, sabe o quê? Interpretar comentários, perguntas e comportamento do outro como um tipo de ataque pessoal, como se a pessoa estivesse nos atacando, né? E nos afrontando em relação à aparência, à habilidade ou competência. Nós precisamos ficar espertos, gente, porque isso age sutilmente na nossa vida. A gente vai levando as coisas para o lado pessoal e, de repente, nós estamos amarrados nesse tipo de atitude nos relacionamentos. E isso prejudica muito. No casamento, é muito comum. Quem lembra do curso que fizemos aqui, 21 dias para fortalecer seu casamento? Quem fez esse curso? Levanta a mão bem alto. Alguns que estão aqui fizeram esse curso mais ou menos há uns 3 anos, né? Nós fizemos o curso aqui, foi uma bênção. E lá, fala sobre isso, que no casamento é muito comum, né? Por exemplo, a esposa pergunta assim, João, fala assim, João, eu vi um sapato lindo no shopping. Nós, mulheres, ainda damos até os detalhes para o marido, né? Ai, ele tem um salto fino, ele é assim, assim. Ai, o sapato é lindo, maravilhoso. Posso comprar? Aí o esposo responde, querida, agora não temos condição de gastar. Quem fez o curso, lembra, nós fizemos até uma dramatização, né? Teve casal que fez uma dramatização para nós. Então, ele fala assim, querida, agora não temos condição de gastar. Aí a esposa retruca, para mim, nunca tem dinheiro, né? Mas se fosse para sair com seus amigos, você daria um jeito, né? Ou fala assim, você tem dinheiro para tudo, né? Para as suas coisas da academia, ou quem gosta de pescar, para a sua pescaria, mas para mim, você não tem dinheiro, menos para mim. Outra situação, o marido querendo agradar a esposa, ele diz, querida, abriu uma academia aqui perto, por que você não entra, não faz sua inscrição lá para fazer academia? E a esposa já olha para o marido e fala assim, você está querendo dizer que eu estou gorda? Você está insatisfeito comigo, né? Você não está gostando de mim desse jeito? Né? Eu pensei que você me amava do jeito que eu sou. Quando eu estiver magra, gorda, seja lá do jeito que for. Então, gente, isso às vezes acontece. Nós, mulheres, né, somos sensíveis a essas palavras. Então, e às vezes a gente interpreta errado. Aquele marido, ele estava querendo, assim, encorajar a esposa, até abençoá-la com a academia, né, de pagar a academia para ela. Outra situação, queridos. A fulana passou por mim e nem me cumprimentou. Ela deve estar com raiva de mim por alguma coisa. E já fica pensando o que é que a pessoa tá contra ela. Meu líder falou aquilo, foi para servir para mim. Né? Meu marido está falando aquilo lá para servir para mim. Minha esposa está falando aquilo para servir para mim. Então, nós começamos, o pastor falou aquilo lá, foi para me dar para servir para mim. Então, queridos, isso aí é a gente levar tudo para o lado pessoal. E isso cria problemas. Nós precisamos ficar atentos, porque a gente faz isso um dia, outro dia, vai virando uma mania de perseguição. Então, misericórdia. Misericórdia na nossa vida.
né? Nós mais sensíveis temos mais tendência de ficar achando coisas. Então, misericórdia fora da minha vida, fora da sua vida. Amém? Amém, irmão? Você que está em casa também, diga aí amém. Olha, esse tipo de reação aí, querido, sabe o que traz? Tensões, brigas, acaba o diálogo, que aí não dá para ter diálogo mais, enfim, destrói os relacionamentos. Aí aquela que achou que o outro virou a cara para ela, a outra virou a cara, vira no outro dia a cara também para aquela pessoa, e assim vai, vira um ciclo, uma confusão, e isso destrói relacionamentos. E é tão bom relacionamentos, não é? Nós precisamos crescer nisso. Agora, ainda ligado a esse ponto, queridos, não leve para o lado pessoal correções de pessoas que Deus coloca na sua vida para te ajudar na caminhada cristã. Amém? Não leve para o lado pessoal as correções de pessoas que querem ajudá-lo na caminhada cristã. Não leve para o lado pessoal quando você for corrigido pelos seus pais, eles são autoridades de Deus, colocadas na sua vida para o seu bem, para te instruir. Não leve, né, para o lado pessoal correções do seu pastor, dos seus mentores, dos seus líderes, do seu chefe lá no trabalho. Ele não está preocupado com a sua vida espiritual, talvez, mas ele está sendo usado por Deus para trabalhar no seu caráter, na sua vida, para te corrigir coisas que você não está prestando atenção. Então, correção não é nada pessoal, queridos, tá? Pessoas maduras aceitam correção. Sem correção, não há crescimento. Quantas vezes, queridos, Deus usou o meu marido para me corrigir, né? E eu creio que eu fui usada por Deus também, muitas vezes, para corrigi-lo. Quantas vezes Deus usou os meus filhos, usou o Mateus, o Felipe, para me corrigir, coisas que eu não estava enxergando, e Deus usou meu filho. Ah, mas é os pais que corrigem os filhos. Se você corrige com respeito os seus pais, não é errado, não. Você pode corrigir com respeito. Com respeito, né? Você pode corrigir com respeito. Então, queridos, e me ajudou, né? Me fez enxergar coisas que eu não estava enxergando. Quantas vezes Deus usou a pastora Lília, que é uma mentora para mim, uma amiga, né? Uma mentora, e Deus usou ela na minha vida e usa. Então, queridos, sem correção não há crescimento. Alguns pais não corrigem os filhos, alguns líderes não corrigem, sabe? Mais tarde a gente colhe aquilo. A gente mesmo colhe, os pais mesmos colhem. Às vezes, existe uma competição para ser o mais amado pelos filhos. Aí não corrige, para ser o mais querido. Ah, deixa a mamãe ser a brava da casa, né? Deixa o papai ser o bravo. Então, eu sou bonzinha, boazinha. Então, queridos, mais tarde, sabe isso? Volta para nós mesmos. Nós vamos sofrer, né, as consequências disso. Então, nós precisamos corrigir com amor, em amor, com respeito, com amor, mas nós não podemos ficar sendo bonzinho, não é ser o bonzinho, nós temos que ser bons, porque o Senhor é bom, né? Mas, ao ser corrigido, queridos, não veja essa pessoa como um inimigo seu. Não vê, tem gente que até fala assim, ele me corrigiu disso, é porque ele está com inveja de mim, porque eu fiz isso, eu comprei isso, eu fiz... Queridos, fora esses pensamentos, mude de pensamentos, né? Ao ser corrigido, veja essa pessoa como um amigo, veja essa pessoa como alguém amoroso, corajoso. Essa pessoa foi uma pessoa corajosa o suficiente para falar aquilo que você não quer ouvir, ou para falar aquilo que você não está percebendo, que você não está enxergando na sua vida. Para sermos bem-sucedidos, muitas vezes, queridos, teremos que ouvir
o que não gostaríamos de ouvir. Provérbios 15:31 diz: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Não é entre os inteligentes, tá? Porque os inteligentes pode ser para o mal ou para o bem, mas os sábios são para o bem, né? Então, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os salvos. Amém? É tempo de recomeço, queridos. Para recomeçar não pode faltar arrependimento, nem disposição para mudança, tá? Mas principalmente, não pode faltar relacionamento com o Pai. Não pode faltar relacionamento com o Pai. A banda pode subir, por favor. Olha, não pode, queridos, faltar relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Tá bom? Esse relacionamento aí não pode faltar. Como é maravilhoso, gente, nós podemos dizer: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te amo. O meu amor não é perfeito, né? Não é perfeito, mas o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Como Pedro disse para o Senhor: o meu amor não é perfeito, mas eu te amo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu quero ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Como é maravilhoso, gente, a gente não se sente sozinho, sabe? Esse relacionamento nos fortalece, esse relacionamento nos levanta quando estamos abatidos. Esse relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo não pode faltar na minha vida, na sua vida, e é tempo de recomeço. É tempo de você tomar essa atitude, de se dispor a mudanças, tomar essa atitude, né? Essa decisão, fazer essa decisão. Eu vou ter um ano de relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Fale um amém aí. Sim, Senhor. Isso, né? Então, vamos nos relacionar. Não pode faltar, principalmente esse relacionamento, porque esse relacionamento com o Pai é que vai nos capacitar, é que vai nos ensinar, nos ajudar nos nossos relacionamentos em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família. Somente nos relacionando com Ele que nós vamos ter um ano vitorioso, querido. Toma essa decisão. Nós estamos recomeçando aí, né? É tempo de recomeço. É tempo de novas atitudes. Vamos ficar de pé, queridos. Nunca é tarde para mudanças na minha vida, na sua vida, amém?